Eu tava falando agora mesmo, Weber, que a gente sempre combina de ser uma hora e meia. E quando... Oi? Não, verdade. E quando a gente vê, já falou 2 horas e ainda não chegou nem perto de terminar. É O que a foda, viu? gente se propõe. Mas assim, velho, é foda porque eu acho que você passa a mesma coisa que eu, porque a gente meio que. Assim, é óbvio que temos amigos que curtem Aerosmith, mas a gente às vezes não tem gente que tem a paciência de falar o que a gente gosta de falar um com o outro, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Então, Cara, por isso que quando encontra, quer falar. eu tava vendo as imagens, cara, da parte 2, elas ficaram bem bizonhas. Era como se realmente a minha internet aqui tivesse ruim, o sinal. A sua, né? É, Mas dá pra eu ouvir vi. direito? Algumas partes travam, Dá, né? dá pra ver. É. É. Mas na segunda parte do vídeo, parece que tu tá entrevistando aquela galera que não pode ser identificada. Eu fico... Tá entendendo como é que é? Eu fiquei desconfigurado, entendeu? Só sai a voz, tá entendendo? Pô, pelo menos sai uma voz, né? Só faltou colocar o efeito de voz de robô, entendeu? Ou voz grossa, aquela voz grossa que fica, né? Eu não sei o que, eu Nem vi. Não, mas deixa o lá, nome é deixa lá. Weber. Eu quero fazer uma denúncia anônima, né? É, eu queria dizer que os fãs do Aerosmith de hoje, né, me prejudicam, me perseguem. Né? Mas deixa rolar, que agora vai dar certo. Salvou, né? Né? Dessa vez. É que o Instagram não dá tudo. Ou ele salva e deixa cagado uma parte, ou ele deixa rodar lisinha a imagem e não salva, né? É. Então vamos lá agilizar para esse último, que eu espero que a internet colabore, que todo mundo colabore, Até que é agora o tá colaborando. Até agora tá é, colaborando. Então vamos ao exato. Toys in the O Attic. clássico Toys in the Attic, né? Um dos melhores trabalhos da história do rock. E eu falo isso não é só porque a gente curte Aerosmith, não é porque Não, é pela aí, qualidade do trabalho, né? justamente Pela aqui. musicalidade riquíssima, né? No trabalho você tem funk, você tem hard rock, você tem músicas com uma pegada country, você tem rock and roll, né? Você tem balada. Então é E um não é só trabalho que ele variedade, né? É preenche. qualidade também, né? Porque, tipo assim, Exatamente, a né? banda. Que às vezes pode. Se as músicas são ruins, fica parecendo que a banda atirou pra todo lado e não acertou nenhum, né? Mas aqui a banda atira pra todo lado, mas acerta em todos. Exato. E isso, né? E isso mostrou, né? A musicalidade que os caras tinham, né? Na época, né? De quanto estavam no auge, de quanto estavam inspirados, né? Quando Porque a é um banda tava trabalho, de fazer o som, sabe? De mostrar ali que eles eram fodas, tá ligado? Não exatamente, né? tinha a Porque aí acomodação que a gente vê hoje, né? É, porque aí a gente parte para o que a gente falou lá no primeiro vídeo, né, sobre o primeiro do Aerosmith, né? Você tem que ver com quem que a banda estava dialogando na época, né? Então, você tem uma banda ali onde, em 75, né, os grandes trabalhos seriam automaticamente de bandas como os Rolling Stones, o Led Zeppelin, né, que eram trabalhos que tinham uma grande variedade também de musicalidade. Então, você olhar para aquilo ali e você queria fazer algo do nível. É E a banda assim, conseguiu fazer. se você tá conversando com Black Sabbath, com Led Zeppelin, com Deep Purple, você não vai sair com isso daqui, né? Ah, E aí seria assim como se abração. você está conversando com Limp Bizkit, Korn, Ah, meu Britney Deus. Spears, você não vai sair com um negócio desse, né? Ah, não sai, não, não Porque tem nem perigo, eu bicho. Não acho que tem nem perigo. mais, mais ilustrativo do que a gente quer dizer, que a gente vive falando aqui, e que as pessoas às vezes interpretam a gente mal, é isso, sabe? Não é porque a gente é roqueiro fodão, que a gente gosta disso e daquilo. Não é isso. Ah, Né? É não mesmo. contexto, é composição, o que a banda faz que tem qualidade, que aqui não tem. É isso que a gente quer falar. Né? É isso que a gente foca. Exato, né? E aí é o trabalho que foi lançado em abril, não foi? Abril de 75? 8 de abril, se não estou enganado. Exatamente, né? E aí é o trabalho que realmente começa a vender de fato, começa a dar um retorno para a gravadora de O que bota, né, no mapa, assim, de banda grande, né? Assim, é.
de festivais, já começa a ser headline de shows, né? Inclusive tem um, né, se eu não estou enganado, não, eu acho que não é em 75, não, eu acho que é em 76, que o Lynyrd Skynyrd abre, né, pro Aerosmith, em 76, né? Eu acho que é. Rocks. Eu acho que é, eu tenho que olhar, agora eu tô em dúvida também. É que eu não tô com o notebook aberto aqui para poder pesquisar. Aí eu tô em dúvida, mas enfim, É a porque banda assim, agora gente, passa a só ser... comparando sobre eu e o Weber, o Weber, ele pesquisa, assim, recorte de jornal, essas coisas de todo mundo, quem abriu, quem que não Imprensa, abriu, a exato. imprensa, de tudo sobre o Aerosmith, sobretudo nessa época da década de 70. E você é historiador Sim, também, né? exato. Então, Justamente. Então, o ele caminho já, das pedras. ele já sabe o caminho das pedras. Eu não sou historiador, embora tenha começado até a fazer história lá na UFBA, mas não terminei. Olha aí. Mas eu gosto de pesquisas assim históricas. Sempre gostei de pesquisas históricas, né? Principalmente sobre o Aerosmith, né? Não, especificamente. E meu foco sempre foram shows. De pesquisa setlist, com quem a banda tocou, se tem gravação. Então, tipo assim, eu gosto de ver toda a história, claro, mas meu foco principal é mais essa, assim, o que a banda fez em show, né, em concerto. Então eu tenho um arquivo aí de quase 700 páginas em um Word, isso porque está em coluna, né, duas colunas, com uma ficha de cada show que a gente tem registro do Aerosmith. Então aí uma ficha com a data, com o local, se foi festival, com o público, com isso, com tudo que a gente tem disponível de informação. Então eu tenho esse tipo de pesquisa. Então por isso que a gente muitas vezes fala, abriu em tal para fulano, ou ciclano em tal turnê, porque a gente pesquisa isso há muitos anos, né? Eu pesquiso quando foi que a gente tocou essa ou aquela música. Exato. Exato. Então eu tenho muito disso mesmo, né? De ir atrás. Tanto que eu te mostrei, tem lá naquela live, né? Os Sim, sim. recortes, né? Alguns que eu mostrei, né? Das publicações que foram feitas em torno da banda aqui no Brasil, na década de 70, né? Exatamente. E Então, lá na outra live, se vocês forem lá olhar no YouTube, eu mostro, porque eu também gosto de colecionar e tal, então eu mostro para lá todos os LPs nacionais do Aerosmith, né? A gente vai contando lá os contextos de cada um. Então por isso que a gente acaba... A gente sabe que as nossas lives não vai ter, assim, milhares de visualizações, porque a gente sabe que o papo que a gente tem é mais histórico mesmo, né? Tipo, de revisitar isso. De quem realmente acompanha a banda, né? Exato. Durante seu percurso, né? E aí, voltando aqui, Toys in the Attic, né? Tá listado aí frequentemente em lista de melhores trabalhos da história do rock, né? Serviu de influência para toda uma cambada de hard rock, heavy metal que veio posteriormente ali nos A Estados cena dos Unidos anos e no mundo, né? A cena dos anos 80 de hard rock é isso, sabe? Tipo, é os caras que cresceram ouvindo isso aqui e isso aqui. Né? Claro Exato. que ouviram os outros, né? Mas assim, as influências principais vieram desses dois álbuns. Né? Basta lembrar que o Van Halen, no início de carreira, tocava Sweet Emotion, né? Last Child. E Last Child, exatamente. Sim. Os dois trabalhos como grande referência, né? Até o Depois... Kurt Cobain usava aqui como referência, falava que o Rocks, por exemplo, era um dos álbuns favoritos da vida dele. O Slash, por exemplo, embora o Kurt, evidentemente, não seja da cena de hard rock, né? Mas é pra gente ver a amplitude, né? Desses trabalhos. Do impacto, exatamente, do impacto, né? Tanto que a gente vai ter, o Metal Church fazendo cover de Toys in the Attic, né? Lá no se eu não estou enganado. O R.E.M., né? Tocou também Toys in the Attic, né? Então assim, é pra gente ver o impacto e como a gente mesmo, como fã, a gente subestima o Aerosmith às vezes. Então, a gente às vezes coloca o Aerosmith como se fosse uma banda de segunda divisão. E não é, tipo, é uma banda muito influente, é uma banda muito importante, é primeiro escalão, sabe? Tipo, é ali, é pra gente botar ali no mesmo patamar de um Led Zeppelin, de um Black Sabbath. Não é pra gente achar, porque tem aquela música bonitinha lá do Armageddon que os caras não é pra estar ali. Pra estar sim. Tipo, é uma banda extremamente importante e influente, sabe? E não à toa.
porra, se você parar pra pensar, por mais que a gente tem o rótulo de a maior banda de rock and roll dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos não tem. É óbvio que todas as bandas que a gente citou aqui de Led Zeppelin, tal, que Beatles, que são evidentemente maiores que Aerosmith, não são americanas. Mas os Estados Sim. Unidos também tem bandas gigantescas, né? E o Aerosmith ainda assim é considerada, por assim dizer, a mãe de todas, né? Porque comercialmente ela é a mais bem sucedida. É um fato. Não Sim. é como um dia eu comentei lá numa discussão, a página lá acho que é do Aerosmith BR, alguma coisa assim, comentando assim, olha, que existe a questão do ser melhor, porque é aquela coisa, a melhor banda é a que você acha, Sim. que é É o a que seu eu gosto. gosto. Sim. Exatamente. Então ela vai ser a melhor para sempre. Agora, a maior banda, aí você vai ter que somar o retorno comercial dessa banda, o que é que a banda já vendeu, os prêmios que elas ganharam, Que ela que ela já ganhou. influenciou, quem fala Pronto. sobre ela. A gente tem Exatamente. outra coisa, sabe? Tipo, é meio até como futebol, sabe? Qual o seu time favorito? Ah, é tal. Tudo bem. Ninguém vai medir amor pelo time, assim como não vai medir pela banda. Mas quando a gente Sim, sim. fala de maior time, aí você tem que olhar a torcida, tem que olhar título, tem que olhar. Tudo isso é a mesmíssima coisa. Exatamente. É a mesmíssima coisa. Exatamente. Então, tipo assim, você não E é tem isso. como comparar, por exemplo, no time de futebol, em grandeza, um Corinthians, né? Eu sou corintiano, mas tipo assim, em grandeza, um Corinthians ou um Inter de Limeira. E assim como você não tem como comparar em grandeza um Led Zeppelin e, sei lá, eu vou falar o Greta Van Fleet porque é o que hoje em dia se fala muito de ser cópia, né, do Led Zeppelin. Sim. Então, tipo assim, comparar a grandeza do Led Zeppelin e do Greta Van Fleet. O Greta ainda está no começo, pode ser que vire, embora eu não acredite, né, pelo contexto todo da época, mas pode ser que vire uma banda gigante? Pode ser, mas hoje em dia a gente não tem como comparar a grandeza. Agora, se é boa, se é melhor, se é pior, aí é de cada um. Ó, exatamente. E são esses números, vendagem, shows, influência, premiações, tudo isso que coloca o Aerosmith hoje no patamar que está, Sim, de maior banda do rock americano. Então, é sim, isso. É fato. Não é achismo. É fato. Entendeu? Agora, sim. se você gosta, assim, aí o problema já é seu, é gosto. É Agora, gosto. o que é fato é que você tem uma banda que vale milhões, uma banda que vende milhões, uma banda de premiações, de Grammy, entendeu? Uma banda Então, que é relevante. não tem. Não digo hoje em dia em som, porque a gente sabe que não é outra coisa, mas se a banda vai fazer um show na sua cidade, é relevante. Né? Então, tipo assim, as pessoas vão parar para ver. Né? Então tem tudo isso. É uma banda relevante. Bom, e aí, muito desse status que a banda tem hoje foi devido a esse Começa trabalho que aqui. a gente está falando agora, né? Começa Toys aqui. in the Attic, lançado em abril de 1975, né? Que contém Você consegue, faixas, aliás, inclusive até hoje tocadas. você consegue imaginar como seria o Aerosmith sem isso daqui? Sei lá, Não, se o disco, o terceiro álbum, fosse um disco no estilo do Get Your Wings, eles não conseguissem dar o salto que deram. Porque isso é normal de qualquer banda, né? De cada disco ele tem que dar um salto. Tanto de qualidade de música quanto de relevância comercial. sim. Você consegue imaginar o que ia ser o Aerosmith hoje? Eu acho que eles seriam uma espécie de Cheap Trick, entendeu? Ou Blue Oyster Sim. Cult. Ficaria É, ali, na média, relativamente conhecido nos Estados Unidos, né? Porque são, né, essas talvez bandas que nem eu falei agora, eles são. hoje, né? É. E aí ficaria mais ficaria mais no imaginário rocker da galera, aquela banda setentista e tal, que era massa, entendeu? Ah, tipo April Sim, Wine, tipo Riot, né? Que é, eram é, bandas também dali, tá entendendo? Que tem trabalhos bacanas e pronto, ia ficar nisso, entendeu? Então, quando sim, você faz um trabalho mas não como esse, viraram, né? pois é, então quando você faz um trabalho desse, que ele define toda uma, toda uma cena posterior, aí que o jogo muda, entendeu? Aí que a virada acontece. Porque nesse trabalho Sim. você vê faixas como Sweet Emotion, que é tocada até hoje, Walk This Walk This Way, Way. né,
que, né, já dispensa comentários, é praticamente mundialmente conhecida a música, né? E tanto Sim. a versão original quanto a sua regravação com o Run DMC na década de 80, que deu o Não, super que é hype assim, assim. na banda. Aliás, a gente, na verdade, se analisar friamente, o Walk This Way com o Run DMC chega a ser, assim, maior. Olhando de novo a métrica que a gente estava falando, não de melhor, mas de maior. Ela Sim, é maior do que a versão original. sem dúvida. Comercialmente foi infinitamente mais vendável, né? Colocou E a foi banda o que de fez o novo na Aerosmith mídia. voltar. Exato. Porque assim, eu tenho uma entrevista do Joe Perry aqui para Showbiz, né, em 99, que o cara pergunta algo assim, tipo, meu, e aí, tipo, se não fosse o Run DMC, você acha que vocês iam conseguir voltar a ser relevantes? Assim, a pergunta é mais nesse espírito, né? Eu Ele vi essa diz, reportagem. ele diz, não, a gente teria gravado Permanent Vacation de qualquer forma. Ajudou mais na Europa do que nos Estados Unidos. Eu discordo. Porque por mais que eles fossem gravar o Permanent Vacation de qualquer forma, mesmo que o Permanent Vacation fosse do jeito que ele é, o que fez tipo assim, as atenções voltarem ao Aerosmith foi esse Walk This Way com o MC. Mas que não seja o Aerosmith, seja só o Steven e o Joe, né? Tipo assim, o que Sim, sim. falou, o que despertou para falar, ó, os caras fizeram essa versão, fez um puta sucesso, beleza. Vamos ver o que é que eles vão lançar agora, que viria a ser o Permanent Vacation. Aí tudo bem, Que, aí, né? assim, inclusive, eu acho que nessa mesma reportagem, ele comenta que, por outro lado, ajudou muito na Europa, que ninguém mais nem se Sim, lembrava isso, quem era o Aerosmith. Então, exatamente. deu um up que não à toa, quando eles lançam Permanent Vacation, eles vão fazer uma turnê na Europa depois de, o quê? 12 Eles anos na fizeram época? na turnê do Pump. Então já foram 12 É, anos já. Mas assim, pronto. realmente é na época, né? Na mesma época. E assim, É. então por isso que eu concordo com ele na parte da Europa, realmente. Né? Botou o Aerosmith de volta na Europa. Só que nos Estados Unidos, Permanente nos ficou só nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Canadá e Japão. Aí no Japão Acho que eles na voltaram Europa, depois de 11 anos. Aí para a Europa eles voltaram na turnê do Pump. na turnê do Pump. Porque assim, e até era uma filosofia que eles mesmos falavam que tinha, que quando eles voltaram, era melhor tentar o mercado interno primeiro. Eles precisavam reconquistar a América, né? Então, por isso que você vê, a Sim, Back in the Saddle Tour, eles foram para a estrada e depois foram lançar um disco. Aí, quando lançaram o disco, ficaram só nos Estados Unidos e no Canadá. E sim, aí, sim. né, paulatinamente, que eles foram ao redor do mundo, né? Então, tipo assim, por Não, isso que eu digo que eu discordo dele quando ele fala que eles teriam gravado Permanent Vacation de qualquer forma e de qualquer forma estouraria nos Estados Unidos. Não, tipo, poderia ser sucesso? Poderia, mas o que é que chama atenção para o Aerosmith de volta em 87? É que eles tinham acabado de lançar o Walk This Way com o Run DMC. Exatamente. É só mera participação, né? Porque Sim, a faixa está no Raising Hell, né? Do Run DMC, é. né? Que é o trabalho que eles lançaram, E assim, que vendeu e milhões, veja né? que e aí, justamente que eu ia falar, que o Run DMC foi o disco que foi o divisor de águas para o Run DMC também. Lógico que o Walk Né? This Way foi quem puxou, mas é o disco mais vendido deles. Né? Não foi só Sim, o sem single dúvida. de Walk This Way que foi relevante. Para a época, o disco deles, o Raising Hell, todo foi relevante. Sim, sim. Então o Aerosmith E teve tanto que sorte também. tanto que até hoje, né? Quando sai coletâneas de guitarra ou qualquer coisa assim de músicas importantes da década, é essa versão que está presente. E até nas coletâneas do Aerosmith, né? O próprio Smith, Por, né? porque o Exatamente. Young Lush, tá certo que aí é pelo contexto da época, né? Porque o Young Lush é de 85 até 94, então faz sentido que tenha saído lá. Mas no Ultimate Hits tem as duas versões. O Devil's Got a New Uhum. Disguise tem a versão americana, saiu a versão original, mas na versão europeia e nacional, brasileira, né? Saiu a do Run DMC. Então, tipo assim, até o Aerosmith mesmo tem mesmo que reconhecer, né? A Sim, relevância do que foi essa música, porque eles colocam nas próprias coletâneas. Eu mesmo, por exato. exemplo, eu até postei na página essa semana, eu fiz um DVD de clipes, né, com toda a discografia videografia do Aerosmith. E aí no estilo fazendo com a mesma capa do Ultimate Hits, tal. Enfim, todo o projeto gráfico eu adaptei do Ultimate Hits, né?
Que pra mim era um álbum que não era só pra sair em CD, tinha que ter um DVD de clipes. Então eu fui lá e fiz. E, cara, como é que eu faço isso sem o Walk This Way from DMC? Impossível, sabe? Tem que estar lá. E acabou. Mesmo Sim, que não sim. seja uma música, um clipe da Aerosmith, tem que estar, acabou. É fato. É fato. Não tem o que viajar muito, o que discutir muito. Entendeu? Não, Que não tem. a música foi não só relevante para a carreira da banda, mas para o cenário da música de uma forma geral, porque a gente teve a união da questão do rap com o rock, né? Sim. Assim, Eu vejo aconteceria em algum momento. Só que ainda bem que aconteceria. aconteceu com o Aerosmith envolvido. Porque se o Aerosmith não vai nessa onda, e aí? Entendeu? Black Sabbath fez Exatamente, isso né? depois, tudo bem, mas não é a mesma relevância, não é pioneiro como o Aerosmith acabou se tornando. Exatamente, né? Às vezes eu vejo algumas publicações sobre o tema e aí algumas excluem o Aerosmith Run DMC. X, coloca o Public Enemy, coloca toda uma galera que veio posterior. Sim, Aí eu falei, cara, não tem nada a ver. sim. O barato começa aqui. Começa aqui em O 85. Marcos. Ó, e ainda mais que é uma música que eles nem tiveram tanto trabalho para adaptar, porque ela já era meio nesse. Já antevia, né, o que ela. O rap, né? Tipo, ser uma música que ela é mais longa que a melodia, a letra, né? Então, tipo assim, não é Sim, uma sim. música que eles tiveram que transformar em rap que refizeram a música. Não, eles regravaram. E praticamente não teve que mexer na estrutura da música, né? Exatamente, né? Então, por aí, a gente volta agora para você entender um pouco do impacto que teve esse trabalho para o cenário da música, Toys in the Attic, já que Walk This Way Porque, faz exato, o parte, Walk né? This Way é relevante duas vezes, né? Ela é Exato, relevante dentro do que o Aerosmith fez aqui, quanto depois para a cena de rap e até para o rap se transformar em mainstream, entendeu? sim, Então, sem tipo assim, dúvida. a gente vê, É fato. a gente vê qual é o tamanho do Aerosmith, né? Eles não é que só influenciaram os caras dos rádios lá dos anos 80, não, tipo, é maior que isso. E esse trabalho, esse Todd Eric aqui é o culpado disso, né? Exatamente, né? E aí, no mesmo trabalho que você tinha e o Walk This Way foi top 10, não foi? Na época, né? 75. Eu acho. Não, ela não chegou a top 10, não. Eu acho que ela pegou top 40. Mas agora eu não lembro qual é a colocação exata dela. Ou seja, mas o Walk This Way entrou nas paradas, Sim. chamou atenção, fez sucesso, né? Para uma banda que até então dificilmente figurava na lista dos tops, né? Seja do top singles, ou seja, na questão do trabalho em si, né? Que é o top 200, tá? Que é o álbum, né? Como um todo. Então, a gente agora vai Sim. ter o Aerosmith juntamente puxado pelo Walk This Way, puxado por os outros singles do trabalho, uma banda de relevância, uma banda em ascensão em 75. Sim. E como você disse, em disco e em single. Porque muita banda Exatamente. vende o disco, mas não tem um single que puxa, que tenha sido de sucesso, sabe? É muito que a gente vê, por exemplo, na mesma época, o Kiss. O Alive vendeu muito? Vendeu. Mas Rock and Roll Night não... Foi Rock and Roll Night e não teve outros singles que acompanhassem o sucesso do disco. E aqui teve. Então, aqui a gente teve Sweet Exato. Emotion, que também foi o 36º lugar. Então a gente teve o Semi Cry. Então teve outras músicas que acompanharam também ali o crescimento nas paradas do álbum. Exatamente. E aí, garimpando mais o trabalho, né, que é fantástico, né, como a gente já comentou, da questão da musicalidade, que é riquíssima nesse trabalho, a gente vai ter uma música beirando ao heavy metal, que é o Round and Round, né? Que é fantástica. E aí, quem é? Brad, né? Brad, Pai da cara, criança. tem que ser o Brad. Tem que ser o Brad. Cara, que riff foda, bicho. É um riff de quem passou o dia todo escutando Black Sabbath. Entendeu? Eu vejo gente dizendo assim, não, essa música é bem Led Zeppelin. Não, cara, não é Led Zeppelin. Essa E que música não é Deep Purple. Tony Iommi diria falar, Né? porra, eu escreveria esse riff. Por que eu não pensei nisso? Eu tenho certeza disso, que se o Tony Iommi ouviu e deve ter ouvido essa música, deve ter pensado isso. Exatamente, né? Porque assim, eu vejo algumas reportagens dizendo que a música é Led Zeppeliniana. A outra, Não, não, era muito pesado.
uma música influenciada pelo Deep Purple. Não, bicho. Não, porque é mais Escuta a pesado música, que isso, né? bem Ela é mais mais. Escuta, exato. assim, escuta o riff, cara, o riff, o solo, a própria interpretação do Steven Tyler é bem diferente É do que o soturno, restante né? da revista. Tipo, ele, digamos assim, no resto do disco o Steven é colorido, mas aqui ele é preto e branco, sabe? Exatamente. E a música arrastada, sabe? Cadenciada com peso nas guitarras, como não visto, assim, não visto, né? Como não ouvido nos trabalhos da banda. Então E é nunca mais teve. sensacional. Por mais que Forest Fault seja uma música pesada também, Ela mas não é. nesse pique que foi Round and Round, nunca mais. Nunca Nunca mais. mais, né? Mas justamente mostrou que a banda, se quisesse ter pego pesado nos outros trabalhos, você tinha. Eles tinham conseguido, entendeu? Um Eu acho riff, assim, que é a mão do Brad, velho. Porque, assim, não que eu acho que o Brad fosse virar um guitarrista de heavy metal, né? Por assim dizer, tradicional. Mas ele tem a mão mais pesada, né? é, sim, sim. As composições ao longo da história do Aerosmith mostram isso. Toda vez que E, que o Brad participa, são uma música mais pancada, mais hard rock, exato. entendeu? Mais pesada Assim, assim. assim, claro que a gente está falando heavy metal, não é o heavy metal oitentista, na E, cola do Judas, Iron Maiden ou Angel Witch. A gente não está dizendo que é o heavy metal isso. Você vê que na década de 70, muitas dessas bandas, incluindo o Aerosmith, junto, eram consideradas heavy metal, mas no sentido de que era uma banda pesada, no sentido heavy, a gente no tem que sentido de lembrar, porque assim, hoje a agressiva, no gente sentido... define, exato, a gente define heavy metal muito pensando na new wave of British heavy metal, né? Exatamente. Tipo assim, quando a pessoa fala Exatamente. heavy metal, aí você já pensa Iron, né? Daí o pessoal Exato. pode new wave British heavy metal. Tudo bem. Mas só que antes dela, o que a gente chamava de heavy metal era o que hoje a gente chama de hard rock, né? Exatamente. Então tudo Tanto que até ali era tem no mesmo um, pacote. né, um LP, né? Que cada lado era um Aerosmith e o outro era o Blue Oyster Cult. Que o nome é Exatamente. New York Heavy Metal Sound. Exatamente. Exatamente. E os críticos chamavam de heavy metal, então era algo já difundido. Ou era heavy metal, ou era heavy rock, né, que a gente veio a Sim. conhecer. Então, E que isso aqui a era gente ser chama heavy de rock metal. pauleira. Exatamente. Aqui foi durante, até eu acho que início dos anos 90, Eu acho que rock o que pauleira. meio que mudou isso foi o New Metal, porque aí começaram a chamar assim, por exemplo, New Metal, né? Pararam de chamar de rock pauleira. Mas, assim, principalmente na época dos anos 70, era rock pauleira. Led Zeppelin era rock pauleira. Deep Purple, rock pauleira. Black Exatamente. Sabbath, pauleira. Exatamente. Então teve muito isso. Então, não. A banda ela tem essa ascensão e é associada a esses estilos, embora eles mesmos não considerassem. Mas Sim, eles eram associados ao que era hard rock, ao que era heavy metal. Os críticos o chamavam, o som produzido pela banda, né, também, por ser agressivo, eram associados. E aí a banda vai e lança né, uma round and round da vida. E aí, sim, é claro que você vai ser associado ao heavy metal, claro. né? Não tem jeito. Ao heavy rock e tudo mais. Porque, como eu Sim. disse, né? Você que está aí escutando, está vendo aí a gente, eu nunca escutei essa música, pois coloque aí. Né? E aí, Vai lá no sim, YouTube, bota no pause o vídeo aqui, vai no YouTube e escuta é. Aerosmith Round and Round. Você vai ver. Entendeu? E aí você vai ver, E se você tem familiaridade com Black Sabbath, com essas bandas assim, você vai ver de onde veio, sabe? vai se identificar na hora. Não à toa, né? Em 75 as bandas tocaram juntas, né? Sim, Né? exatamente. O, No Madison o Square Garden. mais Square Garden, né? Primeiro show do Aerosmith lá, inclusive, né? Ainda sendo E banda de abriu. abertura no Black Sabbath. Exatamente. E isso é pra gente ver, como a gente tinha falado aí, que eu não lembro agora se foi na do Aerosmith ou do Get Your Wings, que eles já estavam grandes, mas eles ainda não eram grandes o suficiente para todos os shows serem a banda de encerramento, né? Isso ia vir É, com rock, né? Então, mas aí, tipo, era até uma questão de hierarquia na época, né? Eles ainda, sim, por mais sim. que já tivessem começando a grandeza, você não vai falar que pra época eles iam o Black Sabbath que ia abrir, né? Pelo amor de Deus, né? Claro que não. Né? Não, claro que não. Até porque, né, tinham
Black Sabbath tinha... Porque assim, Black Sabbath nunca foi, de fato, um grande monstro de vendagens. Isso é um fato Sim, também. sim, sim, sim. Que todos... Que você que Mas está acho assistindo que é agora mais pelo tem que respeito, né? entender. Mas tinha... Era uma banda que já tinha o Estrada. E até aquele período, ela tinha vendido mais que o Aerosmith, óbvio. Que era uma banda que... Mas, posteriormente, se a gente for pegar hoje, nunca foi uma banda de milhões e milhões. Ela é E pop, ela é sobretudo porque comercial. justamente depois disso, pouco depois foi quando o Ozzy saiu, veio o Dio e aí depois a banda veio a ladeira abaixo comercialmente, né? Então ela não... E é justamente quando o Aerosmith disparou. Então realmente, hoje o Aerosmith em venda é muito maior, né? Ah, Mas na época ainda não. na época, né, o Black Sabbath ainda era um dos grandes representantes da cena rock da Inglaterra, junto com o Justamente. Led Zeppelin, junto com o Deep Purple. Né? Então, é natural que o Aerosmith tenha aberto os shows. Né? E Sim. que não tem nenhum problema nisso, obviamente. Não, claro que Né? não. Né? Nenhum problema nisso. Até hoje, se houvesse um show conjunto, provavelmente ia ter que virar um festival, porque, velho, quem que ia fechar um show desse? Ia virar um festival de 2 dias, cada um fecha uma noite e, ó, não vamos arrumar problema. Exatamente. Mas vale lembrar que, se eu não estou enganado, eu não sei agora, cara, se é um festival francês, que É também o tem se Hellfest, né? tornado... eu não sei se é o Rockfest ou se é o Donington lá, que hoje é o... Não é mais Monster of Rock, Ah, é o esqueci de o nome. Donington, Download Festival. Download Fest. Eu não sei qual foi a edição, ou se foi um desse festival ou outro. Eu sei que teve um que o Aerosmith fechou o dia, e no dia dele tava o Heaven and Hell. Entendeu? Eu acho que foi 2010. Eu acho que Foi foi o por Download aí, foi Festival. por É aí, porque o Heaven foi and por Hell é aí. dessa época, né? Não era o Black Sabbath. É, Porque, mas tipo o assim, com este nome era nessa época. Não, peraí, o Dio não, morreu em 2010, não foi? sim, não, era com o Dio ainda. Era com o Dio, Não, não era com o então, Ozzy, não. não, porque Heaven and Hell é com o Dio. Mas o Dio não Era com o morreu em Dio. 2010? Não, eu nem lembro agora, mas eu Eu sei também que não eles lembro, mas acho que tocaram, é porque. eles, Puta, eu tô em dúvida também agora. Eu vou. que não era só eles. Se não me falha a memória, também ainda tinha o Motorhead no cast. Enfim, tinham bandas, ou com músicos, né, de bandas grandes. E o Aerosmith fechou o show. Sim. Né? E o Heaven Hell, todo mundo sabe que é o Black Sabbath, mas que não pôde utilizar o nome Black Sabbath devido a questões Com a judiciais. Sharon. Pois é. Então, assim, Mas, a gente vê assim, que... entre nós também, é assim, questão de público, não estou dizendo de qualidade de música, uma coisa é o Black Sabbath com o Ozzy. Eu acho que chama mais atenção do público em geral do que fosse com o Dio, né? E eu não vou nem Sim, colocar aqui em questão de qualidade Dio e Ozzy. Não sim, vou, sim. nem precisa entrar, né? Mas Sim, sim. em questão de Mas público, Mas aí, cara, você tira toda... Porque, assim, esses caras que eles organizam os festivais estão pensando em dinheiro e retorno sim, comercial. sim. Então, assim, qual é a banda que vai atrair mais galerinha? Entendeu? A gente não precisa nem ir tão longe. Pega o Rock in Rio em 2017. Em que planeta o The Who abre pro Guns N' Roses? Exatamente. Em que Isso planeta? é coisa absurda, né? Mas que, por Aí, questões aí, eles comerciais... deram aí eles deram a desculpa de que eram co-headliner. Mas, gente, Tocou antes, né? Tocou antes. Morreu o acabou. assunto. Tocou antes, morreu o assunto. Né? Exato. E vale Apesar de que o lembrar The Who que, foi o Aerosmith em 2004, né? sim, No Rock Odyssey. assim, não, com esse negócio de festival que rolou nos últimos anos, que o Aerosmith participou sempre de headliner, cara, uma porrada dessas bandas aí abriu para os caras, entendeu? Sim. E E vale outra, lembrar e a que... audiência do Aerosmith hoje, o Aerosmith não vai a um festival se ele não for o headliner de um dia. Acabou. Não existe isso mais, como aconteceu no Monsters em 90, que o Aerosmith era, entre aspas, co-headliner Whitesnake. Mas o Aerosmith tocava um setlist de 1h30 e antes. Então o headliner era Whitesnake, né? Hoje em Exato. dia não existe isso. Se o Aerosmith vai a um festival, o Aerosmith é headliner. É da segunda, da primeira noite, da terceira, não Não interessa. interessa. O Aerosmith vai ser o headliner.
Eles não, E o eles não Whitesnake abriu, né? Sim. Eles não. Recentemente. Eu tava até lá, em 2013. Entendeu? Ó, Então, tipo assim, em 90, por exemplo, quando teve esse lance do Monsters, explicava-se, porque o Aerosmith ainda, embora tenha tido sucesso com o Pump na Europa, tava voltando para a Europa, o Whitesnake tava mais bombado lá para os caras na Europa. Nos Estados Unidos eu acho que não aconteceria isso. Mas na Europa sim. explica-se. Só que hoje em dia, a não ser que fosse um Led Zeppelin, a volta do Led Zeppelin, aí você aí você veria o Aerosmith Entendível. abrindo. Aí você Altamente veria. entendível. Mas de resto, cara, de novo, mais uma vez, não é ego, não. E não é porque a gente gosta, é comprovando a grandeza do Aerosmith. E Sim, sim. a gente, às vezes, mesmo os fãs, a gente cansa de ver, como às vezes esquece. O Aerosmith é uma banda de primeira divisão de rock, gente. Ponto. Sabe? Exato. Não é todo mundo. 2013, por exemplo, na Austrália, o Van Halen abriu, não foi? Na verdade, eu acho que foi o Aerosmith que abriu pro Van Ah, Halen. é verdade. Aí, você vê. Mas era o Mas Van por Halen. quê? Não, mas Van Halen E não é era maior na que o Aerosmith. Austrália. Não, também acho que não. Van Halen Mas, não. Porque assim, porque o chama do negócio foi porque tinha voltado com David Lee Roth. sim, David Lee Roth, entendeu? então Foi fazia por isso. sentido. Mas só. Mas não é Era isso. porque Mas era maior que o Van não, Halen. nunca foi. Nunca foi. Inclusive, eles não gostaram na época, né? Sim, o Steven Eles, ficou puto. O Steven ficou puto e dizem até que ele não ia fazer o show. E aí tinha que fazer porque o contrato acabou. Mas que ele só soube depois que já tinha tudo fechado. Mas assim, pois é. mas é o que a gente tá falando aqui. Se o festival for honesto com os caras e falar, vocês vão abrir para fulano de tal, passar bem, a gente não vai tocar para vocês, não. Agora, se falar como fizeram aí, que só depois é que fala que o Van Halen aqui ia fechar, aí vocês Já é conseguem. foda, né? Se Pois você é. for algum organizador de festival e quiser arriscar a sorte, fica à vontade, fica a dica aí. Pode crer. E aí, voltando aqui ao trabalho, né, que deu essa ascensão a tudo isso que vai acontecer com o Aerosmith, né? A gente já falou do clássico, obviamente, Walt's Way, que até hoje é também referido como um dos maiores clássicos da história do rock, né? A gente falou da colossal Round and Round, né? Essa pegada mais heavy, né? Sweet Emotion, né? Que também é um clássico absoluto da banda, né? Que é tocado, inclusive, até hoje. Não tem É como muito não boa. tocar. Não tem como, ela é muito boa, A né? Sweet Emotion, Eu já não tem como os caras não tocar, né? eu já deixei registrado que eu sempre vou preferir as versões que a banda tocava na década de 70, porque tem um solo do Brad Whitford no meio, assim, já no meio para encerrar a música, que eu acho fantástico, coube perfeitamente, né? E que eles tiraram, não sei porquê, com o tempo eles tiraram o solo do Sumiu, Brad, né? não deixaram mais, né? Mas que essas versões ao vivo também, se tiver curiosidade, pode colocar aí que tem várias versões aí ao vivo disponíveis, né? Então, Sweet Emotion também é um clássico da banda, tá até hoje. E a gente vai ter aquelas menos conhecidas, mas que também são ótimas, né? Como No More, No More, né? Porra, No More, No More. É super bacana, né? É muito Bacaninha, bacana né? quando eles tocam ao vivo, né? Quando eles pegam ela para tocar. Era uma música que, assim, em 2012 até 2014, 2011 até 2014, eles tocaram com muita frequência. Mas não me cansava de ver ela no setlist. Tipo assim, por ser a música que é e por saber que era uma música que eles não tocam com frequência. Então, não virou uma Come Together, né? Tipo, puta, cansou de novo essa música. Não, deixa ela lá. Mas ela teve essa ascensão no repertório da banda, eu acho que muito devido à regravação do Velvet Revolver, né? Porque foi depois disso mesmo. Exatamente, né? Deu aquele up, né? Com o Velvet, né? Que inclusive, pô, era regravação de Aerosmith, era clipe com o Slash aparecendo com a blusa do Aerosmith, né? Foi praticamente uma Um divulgação. tributo, né? Tipo, pra molecada Com que era. certeza, né? Principalmente porque assim, a gente vê muita molecada que, puta, gosta de Guns N' Roses, pá, blá, 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 mas não liga para Aerosmith. Né? E tipo assim, e começo de conversa, os dois têm muito a ver, não só pelo som, mas tem uma ligação muito grande das duas bandas, né? E Sim, sim.
E para quem estava começando a ouvir rock ali, gostava do Guns N' Roses, e aí chamou a atenção o Velvet porque era o Guns N' Roses com o Scott Weiland, né? Eles ajudaram muito, assim, tipo, a botar na cabeça de algumas pessoas o que era o Aerosmith. Exatamente, né? Então, assim, No More, No More vai ter uma regravação, pô, mais de 20 anos depois, por uma banda, né, moderna ali da década dos anos 2000 e pouco. Então, para a gente ainda ver o alcance de Toys in the Attic ainda na vida dessa galera, né? Sim. Desses rockers que estão ali nos anos 90 e 2000. Né? Então, a gente tem isso. A gente tem uma versão não. A gente vai ter o que ainda? Do Toys. No More, No More. A gente vai ter Uncle Salt. Bom, Uncle Salt, que é do Tom, velho. E, tipo assim, a letra sobre abuso infantil, né, meu? E, puta, eu amo o solo dessa música, cara. Acho muito bonita a música também. Eu acho. Eu não sei assim explicar o que é que tem no solo, velho, mas sempre me chamou muito a atenção como ele soa, sabe? Eles. Não sei, eles. Na minha cabeça, né? Explicando mais ou menos. Ele soa assim uma coisa assim super consistente, sabe? Ele. Como som, muito elegante, assim, pra mim, né? Sempre me soou assim. Bem setentista aquele som. Exato. E aqui, de novo, não é porque a gente está falando que ele é datado o som que é ruim, pelo contrário. Né? Aqui é um datado, mas é um datado de qualidade lá em cima, né? Sem ímpar. Que nem quando você pega o Uncle Salt e compara também com o You See Me Crying, por exemplo. Porra. Né? Composição perfeita. Né? E é uma das minhas baladas, sim, para a minha balada favorita do Aerosmith. Também é uma das minhas favoritas. Eu acho ela fantástica, assim, na composição, musicalmente falando, ela é muito bonita, né? A parte do piano do Steven é bem tocado, inteligente, bem tocada, sabe? A interpretação dele é bastante emotiva, eu acho fantástico como ele canta, né? Você sente ele triste, sabe? A música te deixa triste. Porque você sente a tristeza dele interpretando, sabe? Ela é meio xodózinho, assim. Entre as baladas do Aerosmith, é um dos... O solo é do Brad, né? Se eu não estou enganado. É do Brad. Também, que foi perfeito também. Né? E o Simi Cry encerra, né? Ela encerra o disco. Que até era uma tradição, né? Por assim dizer, a partir daqui, deles encerrarem disco com balada, né? Porque o Toys encerra, o Rocks, o Night in the Ruts encerra, o Done with Mirrors. Tipo, aí depois disso só vai ser o Music from... Não, Just Push Play. Não, Nine Live, Just Push Play encerram com baladas, e Music from Another Dimension também. Meio que virou uma tradição, né? Sim. A banda encerrar o disco com balada. Eu não curto muito não, né? Mas eles colocaram, né? Porque eu acho que encerrar com balada, cara, eu acho que tinha que encerrar com a música pra cima, sabe? Como assim, show, né? Sim. Exatamente. Porque se você encerra com balada, cara, aí você fica com aquela sensação de, pô, agora vai vir qual outra pra gente, sabe? Pra sair assim, aca, né? Pô. E a música... What It Takes, né? Pois é. E aí foi como tu disse, a música ela é triste. Ela tem uma pegada assim, muito deprê, entendeu? E aí você fica naquela ali, pô, bicho, e agora? Vai vir o quê? Vai vir uma Toys aí pra gente voltar ao up? Teoria da conspiração aqui, minha. Principalmente nos discos dos anos 70, talvez eles tenham colocado como último pra ser aquela coisa. O cara que não gosta de balada, que só quer ouvir as músicas pesadas, é a última, ele levanta a agulha da vitrola, guarda o disco e tchau. Não precisa ouvir. Só se for, né? Inclusive foi single, né? You See Me Cry foi single, né? Ela tem no compacto ela tem 3 minutos, cortam uns 2 minutos dela, a versão editada. É bem bonitinho. Não teve repercussão de grande vendagem. Ela chegou a bater top 100, não. Ela não... Foi uma aposta e que inclusive tinha tudo. Tinha tudo pra... Sim.
Ela para poderia ser uma dessas repercutir. power ballad de Aerosmith que virou um sucesso. Clássico eu acho que ela é, mas que tenha virado um hit, estranhamente não foi, né? Tem todos os elementos, né? Tem todos os elementos. Claro que hoje ela é muito datada, né? Porque É, ela é muito setentista, então ela é muito datada, né? Mas eu também me causa estranhamento ela não ter sido top 10, por exemplo. mas Porque também ela o Aerosmith não ter trabalhado ela direito, porque eu não tocava ela ao vivo. Eu entendo as limitações de tocar ela ao vivo, principalmente nos anos 70. Né? Então talvez isso ajuda. Né? Mas também ela desapareceu ah, do repertório. Assim, nunca assim, apareceu depois de muito, quase 40 anos. O Steven trechos, toca né? ela trechinhos, mas tocar ela inteira só uma vez. Porque assim, porque o único álbum que eles organizaram uma turnê dizendo, né, que iam tocar o disco inteiro foi o Toys in Eric. O primeiro álbum tem shows que eles tocaram todas as 8 músicas. O Pump tem um show na Austrália que eles tocaram as 10 músicas. Mas é por acaso, tipo, é porque estavam trabalhando o disco e aí tocaram. Mas assim, para falar que era uma turnê que excusa, de novo, é pra gente ver a importância do Toys, né? Sim, Uma sim. turnê que eles falaram, a gente vai tocar esse disco aqui completo, foi só o Toys in Eric. Só que aí quando chegou na hora do vamos ver, eles paravam em Round and Round. Eles não tocavam You See Me Cry. Aí teve um show que a Liv pediu para eles tocarem, né? E foi uma turnê super conturbada, já antes da queda do Steven, né? E do quase fim do Aerosmith, que o Brad não Uhum. tava, porque ele tinha tido um acidente bateu a cabeça saindo do carro dele. Aí o Road que substituiu, o Tom teve a volta do câncer, tava fazendo tratamento de novo, então já era uma turnê complicada a partir daí, né? Aí Sim. eles, tanto que Round and Round ao vivo, a versão que tem é só não é com o Brad, é com esse Road. E aí o mesmo You See Me Crying. E aí, num único show, a Liv pediu pro Steven pra tocar, ele até dedica a música pra ela, e aí eles tocaram aí as 9 músicas desse disco. Aí foi quando o Steven teve pneumonia, cancelou vários shows, e aí quando voltou, aí reza a lenda. A gente não pode confirmar porque não estava lá, mas as fontes que eu li já sobre, diz que o Steven teve um ataque de estrelismo e disse, olha, eu não vou tocar mais esse disco não, porque assim, eles estavam apostando muito em raridade nessa turnê, porque você tocar esse disco aqui, você tem meio disco que não é tocado com frequência, né? Sim. E eles, além disso, estavam tocando Combination, que nunca tinha sido tocado ao vivo, ou seja, e estavam tocando muita música que não levanta público. E o Steven gosta disso. Né? Então, você vê, o Steven ele vem para a América do Sul, ele quer setlist mais pop, que levante o público. Tudo bem. Eu não gosto, mas tudo bem. Entendível. É entendível. Mas é compreensível, né? Então aí ele falou, ó, se não, a gente não mudar um setlist para um setlist mais palatável, né, para Voltou. Pensei que tinha caído. não, aí ele falou que se não tocasse um setlist mais palatável para massa, ele não ia fazer mais a turnê, ia cancelar. Aí quando voltou, esqueceram Toys in Eric de vez, o disco, né? E aí voltou tocando In The Reach, até I Don't Wanna Miss a Thing tinha rodado, pra você ter ideia de como foi esse começo de turnê Sim, aqui, sim. né? O único sucesso que eu lembro, assim, pop deles tocando foi Jaded, né? Mas eles chegaram a abrir com Monkey on My Back, só Nada pra a gente... ver. Não, mas só pra gente ter ideia de como eles pegaram coisas, assim, que não eram sucesso, né? Que Ah, não eram eu, eu, grandes. eu lembro que nessa época eles fizeram essa. Foi uma votação, não foi que o público escolheu o Toys in the Attic para tocar? Não, essa votação que teve foi em 2005 para a turnê do Rock in the Joint. Eles fizeram Hum. uma enquete no site da banda, tipo assim, perguntando pro público, né? Escolha 2 discos pra gente tocar completo, né? E aí, só que, porra, eles mesmos se escolhambaram porque eles colocaram coletânea no meio. Aí quem ganhou a votação foi o Oh Yeah Ultimate Hit e o Young Lust. Pelo amor de Tem a dó, né? é,
É mesmo que nada. Exato. Mesmo que Aí, nada. aí Mas acho que o assim, segundo lugar foi o Rocks e o Toys, né? Foi essa dobradinha, tudo bem, mas porra, já começa errado aí. Só que aí eles não é porque assim, fizeram isso. Só foi assim, na o Rocks época estava muito moda as bandas, provavelmente devido à tocarem. falta de criatividade, Sim, que essa que é a verdade, então tocarem seus trabalhos clássicos, entendeu? Então você viu de tudo, sim, você viu sim. de Judas, você viu várias O bandas com essa que, história acho que de o Metallica vamos, fez isso, né? Metallica fez eu acho com o assim, Master of Puppets, o Kiss fez com pois a é, essa Live. coisa, pois é, então virou aquela modinha, um começou a fazer e pronto, todo mundo começou a É querer como tocar foi no álbum na meio íntegra. dos anos 2000 o negócio de banda com orquestra. Foi a Ah, mesma moda, mesma onda. exatamente. Exatamente. E aí, de repente, todo mundo começou a fazer. E aí se criou na época essa expectativa com o Aerosmith, né? Pô, será que os Sim. caras vão tocar Rocks na íntegra, vão tocar Toys in It? E aí não rolou, né? De fato, né? Não É, e rolou assim, assim. escolheram o Toys, né? Tipo, é engraçado, não é que é engraçado, né? Mas eu acho até que, pra assim, ao vivo, talvez o Rocks batesse mais. Sim, As 9 sim, mas, músicas ao vivo, assim, né? Na sequência. Mas mas assim, aí, mas mesmo sendo nos Estados Unidos, era complicado, porque a gente sabe que o público da Aerosmith hoje não é mais o público só dos caras roqueiros que vai conhecer Rox e Toys and Eric. Não, a gente sabe que o público é muito variado, né? Então, mesmo lá, mesmo na casa dos caras, que você poderia esperar alguma coisa diferente, já era complicado. Agora imagina se eles pegam uma turnê dessa e vêm para América Latina. Mano, sabe? exato. A América Latina quer ouvir os bagulhos da MTV. Infelizmente. E infelizmente eu nasci aqui e infelizmente eu tenho que aguentar isso. Porque eu também sou pobre para ir para fora, Mas para tem que onde ser, eles podem tocar, né? As coisas que eu gosto mais. é aquela coisa, né? A banda que é público, o produtor que pegou a banda também quer, então é como eu disse, é entendível, né? Claro que a gente se Sim, sim, incomoda sim. porque, pô, a gente quer escutar uma Spacer, a gente quer escutar uma Pandora's Box, tá entendendo? Quer escutar uma Cheesecake e tal, mas não vai rolar, porque a galera Não, quer o retorno comercial, né? não, e É um outra, fato. até a banda mesmo que é isso. Porque assim, em 2011, foi 2011, eles vieram para a América do Sul, e aí lá no Peru eles tocaram tipo Way the Stone, One Way Street, Amazing, assim, de raridade, né? Amazing. Puta, teve outra que eu tava na expectativa de vir pra cá, se eu não tô enganado. Bom, mas pegando essas três aí, né? A Combination. Mas Combination é aquela coisa, qualquer música que o Joe cante, não vai ter resposta do público. Então eles deixam o Joe cantar com a música que der na telha, né? Mas dessas três, tipo Way, One Way Street e Amazing, qual foi a que ficou pros outros setlists? A que tinha resposta do público, Amazing. Porque era o hit. A gente que queria ouvir Shipway One Way Street, lamentavelmente fica para a próxima. Exato. Então dá para compreender isso. Né? Assim, o produtor ele quer que uma banda famosa e que a banda famosa toque as músicas mais conhecidas. Porque ele quer Exato. que o público tenha a garantia de ouvir tudo que está naquele cobertorzinho da memória afetiva. Porque ele sabe que é aquilo Exato. ali que o cara vai conseguir a grana. Né? E a banda também quer isso, porque os caras querem ver assim, tipo, puta, tocou com a música e o estádio vindo a loucura, né? Enquanto a gente queria ouvir, puta, toca uma cheesecake aí, mano, que sabe, mas o Exato. estádio vai, 2 negros vai conhecer, tudo bem, mas a gente quer ouvir. Exatamente, né? Então, praticamente vamos ficar perdidos aí na discografia da banda, né? E A, a, aí, gente, a gente, ó, eu já entendi uma coisa. Fãs como nós, o Luiz aqui que entrou, por exemplo, também, que também conhece pra caralho, o Rafa, que eu falei mais cedo dele, e assim, várias pessoas que a gente conhece que a gente assim, como a gente é peixe fora d'água. Se a gente for ao show, é óbvio que a gente vai curtir tudo que os caras tocarem. Ah, tocou Cry, beleza, a gente gostou de ouvir. Claro, isso aí não tem a dúvida. Mas a gente vira peixe fora d'água porque a gente quer ouvir raridade também. E eles não vão dar raridade. No máximo uma musiquinha aqui pra gente já ficar feliz da vida. E só. e olhe lá. E Exato, olhe e olhe lá, né? lá, se você tiver sorte, sabe?
Sei lá, como eu tive em 2011, de ter conseguido ver Combination. Minha puta, que sorte. Tudo, Com Amazing tudo certeza. bem, né? Amazing também virou uma raridade com o tempo, mas era um hit, não era Sim. coisa que quase como se fosse uma sociedade secreta. Nossa, só a gente conhece aqui, sabe? E a gente sabe como isso é legal, Não, pode crer. Sem né? dúvida. Bom, e o que é que tem de toys ainda mais para tirar aí da Pra discussão? falar, deixa eu ver aqui. Bom, a gente fala, é Dan Apple, que a gente não falou. Qual? Ó, o Rian Fernando tá falando aqui que em Las Vegas eles estavam tocando muita música dos anos 70. Realmente. Era? Mas assim, em relação, principalmente, em comparação com aqui, porque aqui, por exemplo, se eles fizeram, como eu disse, eles fizeram um show no São Paulo Trip de 16 músicas, 4 só eram dos anos 70, né? Sweet Emotion, Walk This Way, Come Together e Dream On, esperado. Lá nos Estados Unidos, eles ainda têm, assim, a gente pode tocar mais 7, 8 músicas dos anos 70, só que não são raridades, né? Então eles vão colocar uma Last Child, uma Mama King, uma Simone Song and Dance naquele bolo. Então, tipo assim, tem mais músicas dos anos 70, né? Mas não necessariamente são músicas raras, embora eles tenham tocado Kings and Hits, Queens né? em Las Vegas. São hits, de uma forma geral. Exato. Então, aí como o Jean tá falando aqui, teve Walk the Dog, teve Chip Away the Stone Lord, SOS. Mas assim, é dentro de um contexto que é uma música só naquele show, não vai ter as 4 juntas, por exemplo, né? Como músicas fixas do setlist. Nos Estados Unidos, eles têm uma margem de manobra para colocar um pouco mais de música setentista. Tudo bem, mas ainda assim não dá para esperar que nessa margem eles vão colocar juntas várias raridades. Não, vão colocar música dos anos 70, mas que tenham sido hits. Então vamos botar uma Same Song and Dance, uma Mama King, né? E aí, em um dos espaços, eles botam uma dessas músicas mais raras, né? É verdade. Procede a informação. Porque, até mesmo lá não tem como não se atentar ao Sim, sucesso comercial que a banda teve lá. justamente. Então Não tem é como. isso mesmo. Justamente. Tá O Rian tá entendendo? falando aqui, eles estavam trocando entre Lorde e Retsy. De fato, eles não tocavam as duas juntas. Então, naquele espaço, acho que era depois de Live on the Edge, ou era uma ou era outra. E uma noite eles estavam a fim de tocar Lorde, era Lorde. Na outra noite era Retsy, era Retsy. Então, eles nunca têm essa coisa de, olha, como eles tiveram em 2009. Em 2009 tocando o Toys in Eric todo, e aí também e antes e depois do disco botaram Come Together, que na época não era ainda tão gasta como foi depois, Draw the Line, Combination, Monkey on My Back, entendeu? Eram poucos, em 2009 foram, sei lá, se o set era de 18, 19 músicas, no máximo 4 eram grandes hits, né? E aí iam ser Dream On, Crying, Jaded, por exemplo. O resto ia ser o disco Toys in Eric, com os seus hits e suas raridades, e algumas raridades que eles pegaram, né? Então é realmente um setlist mais difícil, por assim dizer. E eu prefiro esse tipo de setlist mais difícil para a maioria. É verdade. E que não vai rolar. Fato, né? Mas então, faltou alguma música falar de Toys in the Attic aí? Acho que a gente Faltou só não, não né? falou de Tenant Record e Adam's Apple. Porque praticamente, Big Tenit é um cover, né? Que É ficou muito cover, bacana. sim, Gosto sim. muito. Eu gosto dela ao Eles vivo. arrasam, sem dúvida. Aquela do Rock the Joint é matadora. Ela tem uma energia foda. Porque como a gente pontuou, né? Cara, não tem cover que o Aerosmith faça que fica ruim. Eles sempre deixam uma música bem melhor. Né? E essa música, particularmente, ela tem uma energia foda. E ao Foda. vivo ela cresce, né, velho? Demais, Nessa questão de demais. energia. Como eu disse, a versão do Rock in the Joint ela é impressionante, velho. Tipo, Sim. ela deixa alegre mesmo, sabe? Tipo, uma música que. Puta, velho. Que eu acho até uma pena que eles não toquem com mais frequência do que eles tocam. De vez em quando ela tá lá. Ela aparece, né? Mas podia tocar ainda. Sim, Marcar mais presença. é uma daquelas, como tu falou, com All Well, que mostra um pouco de onde a banda veio, saca?
Você escuta aquilo ali, você, porra, bicho, os caras... É isso aqui que é rock, tá entendendo? É isso aqui que... Exato. É de onde os caras beberam, entendeu? Tipo, o pezinho deles é aqui, ó, eles estão tocando a I Don't Wanna, assim, tipo, a sequência vai ser a próxima, vai ser I Don't Wanna Miss a Thing, tudo bem. Mas, ó, o pezinho deles, no começo de tudo, tá aqui, ó. É numa música dessa. Né? E ali estão os elementos, né? As guitarras, a gaita, né? Como a gente já falou do Yardbirds e tal. Então, exato. Esses elementos do rock and roll... Né, porque ela é uma música assim, ela não é um funk, por exemplo, como Last Child, mas ela tem aquele swing, ela tem assim até uma safadeza, por assim dizer, que é muito característica da Aerosmith, né? Não é uma banda casta. Ah, sim. Né? Então ela não só pela letra, que é evidente, né? Mas pelo jeito que eles tocam, né? Justamente porque eles colocaram a identidade da banda na música. E isso é que é foda. Tipo, é aquela música com pitada de Aerosmith que você sabe que eles têm. Então, fantástico. Foram eles que fizeram. Não, velho, essa aí é foda. Foda. A identidade, pronto. A questão da identidade musical que está presente num cover, que isso é digital, né? Tipo, a digital da banda, sabe? Eles você não tem como copiar, né? Exato. Tipo, não é uma mera versão. Os caras colocam a identidade deles na música. E a música cresce. Todos os covers da banda você pode ver. Né? São todas diferenciadas, são todas boas. Até um cover, por exemplo, como I Am Down, que é muito baseado na versão original, você vê a diferença, tipo assim, que tem aquela coisa deles ali, sabe? Eles não fazem só a cópia. Eles podem até fazer uma música baseada, mas mais ou menos na versão original, mas eles deixam a digitar, tipo assim, ó. Lembrei aqui, só Come Together. Come Together realmente não tem muita coisa. Come Together não tem pra onde correr. Os caras pegaram aquilo ali, fez aquilo ali. Pô, velho, é que assim, eu gosto da música. Tudo bem. Né? Tanto com os Beatles e tal. Só que assim, como eu disse, tá gasta pelo setlist. E mesmo até se a gente parar pra pensar lá na escolha original dela pra ser regravada pelo Aerosmith, ela acaba sendo um equívoco. Porque tanta música dos Beatles pra eles regravarem e lançar, logo Come Together, que assim, é legal, mas não é uma das melhores músicas dos Beatles. Não é nem a melhor música do Abbey Road, quanto mais dos Beatles. Exato. Né? Entendeu? Tinha outras escolhas melhores pra eles fazerem. Por exemplo, Helter Skelter podia estar aí, eles terem gravado lá. Que é fantástico a versão deles. Do Aerosmith, muito superior à versão do Motley Crue, por exemplo. Sem dúvida, sabe? Muito superior. Eu gosto mais da Aerosmith até do que a dos Beatles, sabe? Sem dúvida. Entendeu? Bem pesada, bem hard rock. Sim, quando eu fui no show do Paul McCartney e ele tocou essa música, puta, fiquei maluco, velho. Só que pra mim, é óbvio que é uma música dos Beatles que o Aerosmith gravou. Só que no meu coração, era uma música da Aerosmith que o Paul McCartney tava cantando, sabe? Aí é fã, viu? Exato. Porque o Aerosmith, como a gente diz... A questão da memória afetiva, né? A memória afetiva e do Aerosmith ter conseguido colocar a digital deles na música. Eles terem conseguido deixar a música com a assinatura deles. Né? Sim. Então, cara, é isso, sabe? E como a gente falou, pode pegar o cover que for. O Aerosmith dá a assinatura deles ali. Isso que eu acho foda, velho. É uma banda que sabe pagar tributo. Então ela tipo assim, é legal de ver como ela é grata aos caras que vieram antes e que influenciaram. Porque um disco como Ronque Não Bobo é isso. É um disco que destoa completamente da discografia, principalmente na época que ele veio, que era justamente na época que eles estavam gravando as coisas mais pop, né? A sequência. Então ele já destoa daí. Mas, porra, ver os caras, que legal que eles fizeram um disco desse tipo, meio que falando, obrigado, a gente veio daqui, escutem de onde é que a gente veio, mas com a cara deles. Não era só vamos tocar aqui igualzinho. Não, tem a cara deles. Isso é muito legal de ver. Exato. Procede totalmente. Acho que até meu fone aqui. Bom. Então, do Toys aí, acho que
A turnê também não tem muito o que falar, porque a turnê eles passaram os Estados Unidos quase todos, mas aí tipo era o normal da década de 70 deles. Eles tocaram, assim, tipo, como a gente falou, de ser uma banda de guerrilha, então eles, mesmo quando eles estavam começando a crescer, eles continuaram tocando muito nos Estados Unidos. Então o Aerosmith sempre foi essa banda de estrada, né, e de ir para o seu público. Tanto que até se você parar para olhar, a residência em Vegas é justamente incoerente com a história da banda. Porque antes era a banda que ia atrás do público, ia pegar na unha. A gente está se apresentando aqui, vem ver... mesmo, de conquistar. Na garra. Hoje não. Hoje essa residência, e aí o Paul McCartney tem razão quando diz que é para onde vai as bandas que estão para morrer, né? Tipo assim, eu tô aqui, quem quiser me ver que venha para cá, que eu já não tenho mais obrigação nenhuma de te conquistar. Se você veio é porque eu já te conquistei. Mas não é isso, né? Tipo, a gente quer que a banda reconquiste a gente sempre, né? De alguma forma. É verdade. Mas, infelizmente, eles preferiram deitar o som de Adonis Sepeng para sempre. Exato. Até o fim. E de novo, que aí muitas vezes as pessoas acabam interpretando errado o que a gente está falando, como se a gente não fosse fã, né? Sim. Não é, tipo, não é essa, a questão não é essa, né? Assim como você também, se tivesse grana, tivesse oportunidade, você voava para Vegas no primeiro voo que tivesse lá, ia ver os caras, né? E ia ter uma puta experiência foda. Ponto. Isso aí não tem a dúvida. Só que a gente também tem a questão de pensar além, né? De refletir sobre o que a banda faz, sobre o que a banda se transformou. A gente gosta disso. Então, é muito por isso que a gente acaba passando aqui. A gente fala, vamos falar só 1 hora e meia. A gente já está falando o quê? Há 3 horas e tanto aqui. Exato. Inclusive, eu acho que esse já tem que... senão alguma coisa vai acontecer. Já está com mais de 1 hora já. Não, eu também acho que já vai encerrar, porque já tá... a gente já falou. Falamos mesmo, né? De tudo, né? Que a gente se propôs para hoje. Então... é isso. E aí você que está assistindo a gente aí, acompanha aí os vídeos aí no Memes in the Edge, que a gente vai postando lá os vídeos, e que o próximo vai ser para falar, né? Do Instagram também. E que o próximo vai ser para falar do Rocks, né? Rocks, Draw the Line e Night in the Woods. E do Live Flag, né? Então a gente vai... não pode esquecer. Né? Então, curtam, compartilham no YouTube, no Instagram e no Facebook. Isso aqui também vai pro Facebook. Acho que você vai postar no Face, né? Sim. Vai postar, então a gente vai... Coloca aí tudo que vocês... os pensamentos, aí agradecer pro pessoal que mandou mensagem aqui, que também interagiu com a gente. E a gente vai combinar quando vai ser a próxima para falar aí dessa segunda parte dos anos 70. E vai ter coisa para falar, viu? Que a gente já falou muito, só que o Instagram perdeu. Então a gente vai falar de novo. Agora vai dar certo. Vai. Tá bom? Valeu, Ever. Um abraço. Tchau, gente. Até mais. Tchau.